Olá, amigos! Em nosso tema de hoje, vamos falar sobre capricho e amor ao trabalho, caminhos de elevação espiritual. Introdução. Oferecer conhecimentos espiritualistas profundos, com prontidão e generosidade, é uma das metas centrais do racionalismo cristão. Tais saberes não servem como meros adornos intelectuais, mas como ferramentas reais para o aprimoramento moral e a transformação da vida prática. Por essa razão, a abordagem não se perde em teorias vazias ou curiosidades sem proveito, focando-se decididamente na formação integral do ser humano. A espiritualidade não pode ser limitada a um sistema abstrato de ideias. Ela deve ser entendida como uma realidade viva que ilumina as atitudes humanas. Dessa forma, amplia-se a capacidade de decidir, organizar e qualificar as próprias ações. Como ensinava Aristóteles, não estudamos para saber o que é a virtude, mas para nos tornarmos bons. Seguindo essa lógica, ao tratar do capricho nas tarefas diárias e do amor ao trabalho como base da honra e motor da evolução, esses temas serão explorados nesta reflexão não apenas como conceitos, mas pelo impacto direto que exercem na formação da personalidade e na organização do cotidiano. O capricho como expressão da ordem interior. Ao longo da jornada espiritual, quem se permite guiar pela transcendência passa a perceber com clareza o valor das tarefas feitas com zelo e dedicação. Ao deixar de lado preconceitos e ideologias de conflito, comuns em visões materialistas, que enxergam o trabalho apenas como disputa, o ser humano começa a vê-lo sob uma perspectiva superior, assumindo suas funções com respeito e um sentido de crescimento interno. Sob o olhar da espiritualidade proposta pelo racionalismo cristão, o trabalho é um instrumento inquestionável de dignidade e de solidariedade humana. Embora precise ser protegido da ganância e da exploração, tais distorções não apagam seu brilho nem sua força. Ele continua sendo um caminho poderoso para superar adversidades e um remédio eficaz contra a preguiça. A reflexão sobre essa realidade mostra que o trabalho é muito mais do que um meio de sobrevivência. É um espaço privilegiado para o desenvolvimento de talentos. Quando realizado com consciência, deixa de ser uma atividade mecânica e passa a organizar a própria vida de quem o executa. Nesse cenário, manifesta-se o capricho, entendido como o cuidado atento e a disposição de fazer bem feito o que precisa ser feito. Longe de ser um detalhe menor, o zelo é uma demonstração direta de maturidade espiritual. O capricho não se resume à qualidade final da entrega. Ele reflete a qualidade dos pensamentos e das virtudes cultivadas internamente. Isso fica evidente nos pequenos gestos. O documento revisado com atenção antes de ser entregue, o acabamento feito pelo artesão, a organização dos estudos ou a limpeza do ambiente. Todos esses exemplos revelam uma postura interior que vai além da obrigação. Para desenvolver essa característica, algumas atitudes são fundamentais. Primeiro, concluir totalmente o que foi iniciado, evitando distrações. Segundo, realizar cada tarefa como se fosse a mais importante naquele momento. Terceiro, criar o hábito de revisar e aperfeiçoar o próprio trabalho. Quarto,
evitar a pressa desordenada que prejudica a qualidade. 5. Manter a intenção focada na excelência e não apenas no resultado final. O amor ao trabalho como princípio de elevação espiritual. A dignidade humana é prejudicada quando se ignora o valor de suas virtudes, o capricho nas tarefas e o amor ao trabalho honesto. Sem esses pilares, a consciência torna-se superficial e encara as atividades de forma relaxada, como se o dia a dia não tivesse peso moral. O trabalho passa a ser visto apenas como um peso inevitável ou uma obrigação sem sentido. Nesse ponto, o amor ao trabalho surge como a cura para essa queda interior. Ele impede que a consciência se perca, pois não é uma empolgação passageira, mas uma postura estável que enxerga no labor um caminho de crescimento e disciplina. Com essa visão, a atividade deixa de ser uma pressão externa e vira uma escolha consciente, unificando e qualificando as ações de quem a pratica. Essa disposição é visível naqueles que, mesmo em funções repetitivas, atuam com dignidade, entendendo que o valor não está na variedade do que se faz, mas na qualidade da execução. Percebe-se também em quem cumpre o dever sem precisar de vigilância, pois possui disciplina própria, e em quem persevera nas dificuldades sem ceder ao desânimo. Em contrapartida, a falta desse amor se revela nos atrasos constantes, no descuido, nas desculpas para a negligência e na tendência moderna de fazer apenas o mínimo necessário. Esses são sinais de uma consciência que perdeu a conexão com a coerência interna. O cultivo do amor ao trabalho não acontece por acaso, exige treino e esforço contínuo para reordenar a mente. Algumas diretrizes ajudam a consolidar esse alicerce. Primeiro, compreender o valor educativo de cada tarefa, por mais simples que seja. Segundo, abandonar a ideia de que apenas grandes feitos possuem mérito. Terceiro, assumir a responsabilidade pelos próprios deveres sem transferi-los a outros. Quarto, manter a disciplina mesmo quando faltar motivação. Aqueles que cultivam sentimentos elevados e orientam seus pensamentos para o bem mantêm essa postura íntegra. Essa relação saudável com o esforço é marcada pelo empenho, pela ordem e pela humildade, essencial para reconhecer limites e superar o egoísmo irresponsável tão comum nos dias de hoje. Consolidação, o hábito e a formação da personalidade. Se o capricho e o amor ao trabalho são vitais, sua eficácia real não vem de atos isolados, mas da transformação dessas atitudes em hábitos permanentes. O que se faz apenas de vez em quando não cria raízes, só a continuidade dá consistência ao crescimento espiritual. Uma consciência organizada não se forma por lampejos de boa vontade, mas pela repetição disciplinada do bem. Quem se aplica apenas ocasionalmente, alternando entre o zelo e o desleixo, não constrói uma base sólida e acaba refém do humor ou das circunstâncias. O capricho, quando repetido, torna-se natural. O amor ao trabalho, quando praticado com constância, vira uma inclinação estável. Nesse nível, o agir não é mais guiado apenas pela necessidade, mas por uma adesão consciente ao valor da ação. Essa mudança traz resultados concretos. A pessoa torna-se confiável e coerente. Suas ações ganham unidade e seu trabalho, regularidade. Cria-se uma harmonia entre o que se pensa, decide e faz.
sinal de uma alma integrada. Para alcançar isso, é preciso vigiar as próprias tendências, corrigir falhas rapidamente, ser constante nos deveres e não justificar a preguiça. Trata-se de educar a espontaneidade para que a prática do bem se torne o caminho natural. Conclusão. Fica claro que o capricho e o amor ao trabalho não são detalhes menores, mas motores de desenvolvimento. Eles ajudam a formar uma vontade firme e um caráter íntegro. Ao executar cada tarefa com esmero, educa-se a atenção. Ao perseverar, fortalece-se a vontade. O que parece ser apenas um trabalhar bem é, no fundo, um processo de evolução espiritual, como nos ensina o racionalismo cristão. A negligência e o desleixo travam esse progresso e enfraquecem a personalidade. Sem zelo, surge a dispersão. Sem amor ao trabalho, o desânimo. Por outro lado, transformar o cotidiano em um exercício de melhoria integra os pensamentos e equilibra os sentimentos. Amigos, não são os atos grandiosos que moldam o caráter do ser humano, mas a fidelidade às pequenas obrigações feitas com capricho. Cada detalhe cuidado é um passo real na construção de uma consciência desperta. É no dia a dia, no cumprimento do dever e no zelo pelo que nos foi confiado que se erguem os pilares de uma vida digna. Viver assim é escolher participar ativamente da própria evolução e colaborar para a elevação do mundo ao redor. Muito obrigado.